sem vínculo com pessoas que se preocupam com você, sejam presentes na sua vida e eu o apoio, é quase impossível manter-se longe de alguma forma insalubre de recompensa e regulação. Isso inclui o uso abusivo de álcool e de drogas, a ingestão de alimentos doces e salgados em excesso, pornografia, mutilação, horas em excesso jogando videogames. A conectividade se contrapõe ao impulso de comportamentos viciantes. A conectividade é a chave. Sejam bem-vindos e bem-vindas, bom dia, a mais um encontro de estudo do livro O que Aconteceu com Você, do neurocientista Dr. Perry e da Oprah. Esse livro, gente, está incrível. Quem está aqui acompanhando o estudo, esse já é o 9º encontro que a gente está fazendo. Nós vamos começar hoje o capítulo 3 e ele explica, tintim por tintim, muitas coisas científicas, com dados, com informações, com detalhamento do porquê que nós precisamos mudar os padrões da educação realizadas até hoje. Por que nós somos tão hoje, tudo com desenho, tudo explicadinho, e nós estamos aqui lendo junto e explicando junto, os padrões de estresse, o que faz a gente, uma criança e nós sermos hipersensíveis, hiperreativos, hiperativos, e o que faz a gente se tornar resiliente, né? Como que isso funciona no cérebro. Então a gente está olhando tudo bem detalhado, com bastante profundidade, e eu tô muito feliz de fazer isso aqui junto com vocês. Primeiro porque vocês me estimulam, né? E vocês perguntam e comentam e a gente consegue levar o estudo aí para um lugar bem legal. Então sejam bem-vindos, me contem de onde vocês estão falando agora. Falando não, ouvindo agora. A live de ontem que nós fizemos que foi sobre birra, tinha muita gente de Goiânia, gente. Olha que legal. Muita gente de Goiânia. E hoje eu quero saber quem tá aí, tá bom? De onde vocês são. Vão colocando, por favor. Enquanto vocês vão colocando, quem já tá com o livro aí nas mãos, já abre no capítulo 3. Nós vamos começar esse capítulo aqui hoje, Como Fomos Amados. Fiquem aqui, gente. Coloquem o fone. Se vocês não conseguirem ouvir agora, escutem depois. Muita gente assiste depois. Tá tudo lá no meu YouTube, Alcione Andrade Oficial. E aqui também no Instagram, vocês conseguem achar, aqui no meu feed. Porque esses estudos, eles nos ajudam muito a entender os nossos desafios hoje com os nossos filhos. E isso nos dá o quê? Possibilidades de mudança. Primeiro, entenda onde eu tô, para saber onde eu quero chegar, para daí eu conseguir ter ação para chegar lá, tá? Por isso que é muito importante a gente entender o que aconteceu com você, o que aconteceu comigo, o que aconteceu com a gente quando éramos crianças e o que está acontecendo com os nossos filhos, né? Com as nossas crianças. Tá bom? Vamos lá? Então vamos começar a ler o capítulo 3, na página 73. Sentei-me no quarto escuro observando a mãe, Glória, e sua filha de 3 anos, Tilly, através de um espelho cego. Elas estavam se saindo muito bem juntas. Glória seguia as sugestões de Tilly muito mais em sincronia do que nas visitas anteriores. Ambas pareciam mais confortáveis uma com a outra. Já fazia 2 anos que eu acompanhava aquelas visitas e tinha havido muitas mudanças positivas. À minha esquerda estava a nova assistente social de Tilly, do Child Protective Service, que era o Serviço de Proteção à Infância, CPS. A quinta nos últimos 2 anos. À minha direita estava a Mama P, a mãe provisória da criança. Fazia anos que eu conhecia a Mama P. Era uma mulher amorosa, com uma reserva infinita de energia positiva. Abrigara dezenas de crianças. Cada uma era especial para ela. Era amada. Mama P me ensinou mais sobre trauma e cura do que qualquer outra pessoa. Glória tinha sido tirada da sua família quando tinha 6 anos. Cresceu no sistema de proteção à infância, vagando por casas provisórias, escolas e comunidades. Glória tinha múltiplos complexos sociais, emocionais e problemas de saúde relacionados a inúmeras experiências traumáticas. Infelizmente, ninguém a compreendera. Terapeutas, cuidadores provisórios, assistentes sociais, juízes, professores. 20 anos atrás, não se sabia muita coisa sobre o impacto do trauma.
Aos 18 anos, quando Glória ultrapassou a idade do sistema, estava usando várias drogas para automedicar seu sofrimento. Em seu 19º aniversário, estava grávida de 8 meses e sem teto. Aos 20 anos, tinha uma filha bebê, nenhum apoio, nenhuma família, nenhum trabalho. O sistema de proteção à infância retirou Tilly da mãe dela. Por sorte, ela foi parar na casa da Mama P. Nos 2 anos seguintes, Mama P ajudou Glória e Tilly. Era atenta e acolhedora, provendo um lar seguro e estável para a criança, e convidou Glória a estar presente e participar da vida da filha, desde que não estivesse usando drogas ou bebendo. Mama P percebeu que Glória precisava tanto de acolhimento e segurança quanto Tilly. Era uma criança pequena, desprezada num corpo de mulher. No início, Glória não se envolveu muito, mas, passado 9 meses, aceitou nossa sugestão de buscar ajuda clínica para seus problemas relacionados ao trauma. A essa altura, Tilly e Glória tinham amadurecido significativamente. Estava chegando a hora em que Glória teria capacidade de cuidar sozinha de Tilly, mas, para que isso acontecesse, o Serviço de Proteção à Criança precisava fazer essa recomendação à Justiça. A visita observada fazia parte do plano de reunificação do CPS. Nós 3 ficamos em silêncio, observando Tilly e Glória. Depois de cerca de 10 minutos de brincadeiras, Glória tirou uma bala do bolso do casaco. Sentia a atenção da assistente social. Ixi, não é para trazer balas nas visitas, disse. Do meu outro lado, percebi a atenção de Mama P em reação às palavras da assistente social. Em silêncio, coloquei minha mão sobre a Mama P tentando tranquilizá-la. Ela era muito protetora em relação a Glória e a Tilly. Tilly era pré-diabética. No primeiro ano de tratamento, notamos que Glória, que tinha pouca experiência com relacionamentos, levava bala para deixar Tilly feliz. Entendemos que era assim que os cuidadores provisórios de Glória tinham lidado com ela quando ela era pequena. Receber bala era o mais perto que Glória chegava de ser amada. Nosso cérebro se desenvolve como um reflexo do mundo em que vivemos. Amamos como fomos amados. Glória estava apenas demonstrando amor pela filha, da melhor maneira que sabia. A assistente social continuou. Ela sabe que não é para fazer isso. A criança é pré-diabética. O que ela está fazendo é abusivo. Não, respondi. É bala sem açúcar. Evidentemente, aquela assistente social, nova no caso de Tilly e provavelmente lidando com dezenas de outros casos, não havia lido os relatórios mais recentes. Como é que você sabe? Fui eu que dei para ela antes da visita. Pude sentir Mama sorrindo. Um ano antes, em uma reunião de equipe na qual tentávamos imaginar a melhor maneira de equilibrar o estado pré-diabético de Tilly com o impulso de Glória de oferecer bala para demonstrar amor, um dos membros da minha equipe médica sugeriu que revistássemos Glória antes das visitas. Se ela desse balas escondidas para Tilly, o contato seria proibido. Mama P discordou. Aquela pobre mãe está fazendo o melhor que pode. Deixe ela dar um pouco de bala para a filha. É tudo que ela sabe fazer. Você não vai transformá-la numa mãe melhor punindo-a ou envergonhando-a. Se quisermos que ela seja mais amorosa, precisamos ser mais amorosos com ela. Olha isso, gente. Nós estamos falando de um adulto. Imagine uma criança. Assim, em vez de constrangermos Glória, conversamos com ela sobre nutrição e diabetes e fizemos com que mudasse para balas sem açúcar. Mama P se incumbiu de garantir que ela e Tilly recebessem muito amor. Explicamos isso à assistente social e juntos criamos um plano transicional de reunificação, com bastante suporte tanto para a Glória quanto para a Tilly. Glória recebeu seu certificado de supletivo e entrou na faculdade comunitária para estudar enfermagem. Mama P permaneceu ativa naquela pequena família. Em vez de fragilizar uma mãe que fazia o seu melhor, continuamos demonstrando amor por Glória e Tilly e mostrando como amar. Uma das propriedades mais notáveis do nosso cérebro é sua capacidade de mudar e se adaptar ao nosso mundo individual. Neurônios e redes neurais sofrem mudanças físicas quando estimulados, o que é chamado de neuroplasticidade. O estímulo vem de nossas experiências particulares. O cérebro muda de acordo com o uso que se faz dele. As redes neurais envolvidas ao se tocar piano, por exemplo, sofrerão alterações quando ativadas por uma criança estudando piano, o que se traduzirá em uma melhora na execução. Esse aspecto da neuroplasticidade
a repetição leva à mudança é bem conhecido e é o motivo pelo qual a prática de esportes, artes e estudos acadêmicos pode levar a uma melhora. Um princípio-chave da neuroplasticidade é a especificidade. Para mudar qualquer área do cérebro, aquela área específica precisa ser ativada. Se você quiser aprender piano, não dá para simplesmente ler sobre o assunto ou assistir vídeos no YouTube com outras pessoas tocando piano. É preciso pôr as mãos no teclado e tocar. Para mudar as áreas do cérebro envolvidas em tocar piano, o estímulo é fundamental. O princípio da especificidade se aplica a todas as funções mediadas pelo cérebro, inclusive a capacidade de amar. Se você nunca foi amado, as redes neurais que permitem que os humanos amem estão subdesenvolvidas. No caso da Glória, por exemplo. A boa notícia é que com o uso, com a prática, essas capacidades podem emergir. Recebendo amor, mesmo quem nunca foi amado, pode se tornar amoroso. Escutem essa frase de novo. Gravem, escrevam. Como que alguém se torna amoroso, gente? Recebendo amor, mesmo quem nunca foi amado, pode se tornar amoroso. Recebendo respeito, mesmo quem nunca foi respeitado, pode se tornar respeitoso. Como uma criança aprende a respeitar, gente? Sendo respeitado. Como uma criança aprende a acolher, a emprestar, a ouvir? Recebendo isso de nós. Olha o pulo que essa informação dá, gente, o salto que essa informação traz para o modelo de educação que a gente vem recebendo de tradições e gerações. Os pais sempre exigiram respeito dos filhos. Exigiram, me respeite. Mas nunca souberam respeitar os filhos. Os pais exigem confiança. Mas será que confiavam nos filhos? Exigem amor. Mas será que demonstram esse amor? Isso é muito importante, gente. A criança não aprende a respeitar sendo exigida de que ela faça isso, porque ela não sabe o que é isso, ela nunca recebeu. A criança não aprende a amar sendo exigida de que ame, ela nunca recebeu. Ela precisa receber antes. E experimentar na pele o que é para saber devolver. Oprah. Se eu fosse contar o número de pessoas que entrevistei, e acredite em mim, eu já tentei, passaria de 50 mil. E em quase 40 anos de conversas, desde os meus primeiros anos trabalhando em Nashville, passando pelo The Oprah Winfrey Show e até hoje, sempre houve um denominador comum. Todos nós queremos saber o que fazemos, o que dizemos e quem somos faz diferença. Todos nós queremos saber que o que fazemos, o que dizemos e quem somos faz a diferença. Mais de 50 mil pessoas entrevistadas. É tão exato quanto o mecanismo de um relógio. Ao final de qualquer entrevista, seja o presidente dos Estados Unidos, a Beyoncé com todo o seu glamour, uma mãe compartilhando um segredo doloroso ou um criminoso condenado em busca de perdão, a pessoa à minha frente sempre pergunta: como eu me saí? Enquanto analisa meu rosto procurando uma reação. O desejo de ser aceito e respeitado em sua verdade é o mesmo para todos. Para além da ciência, sei que se resume a isto: como uma pessoa foi amada. Dr. Perry. Sim, pertencer e ser amado é essencial para a experiência humana. Nós estamos falando aqui, gente, de necessidades básicas do cérebro. E tudo isso vai fazer sentido. Por que nós precisamos ser muito mais acolhedores e amorosos com as crianças se nós queremos realmente educar os adultos, termos adultos educados, termos uma sociedade respeitosa, termos uma sociedade justa, tudo que a gente quer transformar e trazer para a sociedade, por que a gente precisa começar lá, desde a gestação, tá?
Sim, pertencer e ser amado é essencial para a experiência humana. Somos uma espécie social, destinados a viver em comunidade, emocional, social e fisicamente interconectados. Se você refletir sobre a organização fundamental e o funcionamento do corpo humano, incluindo o cérebro, verá que, em grande parte, ele é planejado para nos ajudar a criar, manter e lidar com interações sociais. Somos criaturas relacionais. E a capacidade de estar conectado de maneira significativa e saudável é moldada por nossos primeiros relacionamentos. O que aconteceu com você quando um bebê tem um profundo impacto na capacidade de você amar e de você ser amado? Oprah. A palavra amor é muito banalizada, mas de fato, o segredo é como você foi cuidado, como suas necessidades específicas foram atendidas. Estou pensando no que falamos anteriormente sobre regulação. O bebê estará faminto ou com frio, fora de equilíbrio. E quando ele chora, expressando alguma necessidade, o cuidador vem e regula essa criança. Dr. Perry. A chegada do cuidador para atender as necessidades do bebê é fundamental. Para o recém-nascido, amor é ação. É o cuidado acolhedor, responsivo, atento que os adultos oferecem. Um pai ou uma mãe pode realmente amar seu filho, mas se está sentado diante do computador postando nas redes sociais o quanto ama aquela criança, enquanto o bebê está no outro quarto, acordado, faminto, chorando ou com medo, esse bebê não vivencia o amor. Para ele, o calor da pele com pele, o cheiro do pai ou da mãe, as visões e os sons de seus cuidadores, as ações atentas e responsivas dos cuidadores, isso se torna amor. Esses milhares de interações amorosas e responsivas moldam o cérebro em desenvolvimento do bebê. Os momentos carinhosos constroem literalmente os fundamentos do cérebro em formação. Os momentos carinhosos constroem literalmente, gente. Os momentos carinhosos constroem literalmente os fundamentos do cérebro em formação. Não é se o seu bebê está dormindo a noite inteira. Não é se ele está dormindo sozinho no berço. Não é se ele já aprendeu a segurar a mamadeira sozinho. Não é se ele já está rolando com 3 meses. Não é se ele está fazendo o tummy time. Não é se ele está... Não é, gente. São os momentos carinhosos. A qualidade da responsividade desses cuidadores diante das necessidades do bebê. Qualidade de olhar, qualidade de toque, tom de voz, presença, calor humano, pele a pele, acolhimento, empatia, é isso, são essas ações carinhosas que moldam literalmente os fundamentos do cérebro humano. Os padrões de ativação do estresse criados quando o bebê sente fome, sede, frio, medo, etc., e quando o cuidador atende às suas necessidades, deixando-o novamente em equilíbrio, é o padrão de construção da resiliência de que falamos antes. É o padrão da construção da resiliência humana. Meu Deus, aquela pessoa não consegue lidar com uma coisa que não sai do jeito que ela quer, ela não consegue lidar com uma pessoa que discorda dela, ela não consegue lidar com uma opinião contrária, ela não consegue lidar com um erro que ela comete, ela não... Falta resiliência, né? Da onde vem resiliência? Vamos lá? Os padrões de ativação do estresse criados quando o bebê sente fome, sede, frio, medo, etc., qualquer coisa que o bebê esteja sentindo que desregula ele. E quando o cuidador atende às suas necessidades, deixando-o novamente em equilíbrio, é o padrão de construção da resiliência humana.
O bebê, sob algum estresse, chora. O choro traz o adulto acolhedor responsivo para regulá-lo. E como os adultos estão presentes e atentos, seus comportamentos amorosos passam a ser previsíveis. Quando tenho fome, choro e eles vêm me alimentar. O bebê começa a associar essas pessoas responsivas com prazer, com sustento, com calor. Sua visão de mundo está sendo moldada. Lembre-se da nossa garotinha do aeroporto? As pessoas são boas. A gente precisa crescer acreditando, sabendo que as pessoas são boas. É graças a essas interações que as crianças constroem sua visão de mundo. Dependendo da qualidade e do padrão das reações de quem cuida, essa criança pode se tornar resiliente ou, no outro extremo, sensibilizada e vulnerável. Hipersensível, hiperativa, hiperreativa, agressiva, violenta, explosiva. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Oprah. Em toda interação, há um momento em que nos perguntamos: você me vê? Você me escuta? As crianças sabem, desde o nascimento, se os olhos da pessoa que cuida dela se iluminam quando ela entra no quarto. Elas sentem e reagem à ternura, à descontração, à compaixão e à paciência. Elas conhecem a verdadeira sensação de passar um tempo de qualidade. Sabem que são amadas. Dr. Perry. Essas interações ajudam a construir a capacidade de amar do bebê. As atitudes atentas e amorosas fomentam as redes neurais que nos permitem sentir amor e mais tarde agir de maneira carinhosa em relação aos outros. Mais tarde. Se você é amado, você aprende a amar. Cuidar do bebê de maneira carinhosa também muda o cérebro do adulto que cuida. São interações que regulam e gratificam tanto a criança quanto o cuidador. A capacidade de amar está no cerne do sucesso da humanidade. Sobrevivemos neste planeta graças à nossa capacidade de formar e manter grupos afetivos. Isolados e desconectados, somos vulneráveis. Em comunidade, podemos proteger uns aos outros, caçar e colher cooperativamente, compartilhar com dependentes da nossa família, do nosso clã. Os relacionamentos mantêm nossa espécie viva e o amor é uma supercola relacional. Oprah. A maneira como uma criança é tratada desde o nascimento define se ela terá sucesso ou não. O que você está dizendo é: a maneira como se é amado determina a formação de importantes redes neurais, especialmente as redes regulatórias centrais sobre as quais já falamos. Olha, eu vou ler de novo essa parte, gente. A maneira como uma criança é tratada desde o nascimento define se ela terá sucesso ou não. E aí, gente, é importante a gente repensar o que é sucesso, tá? Sucesso não é necessariamente você ser rico, você ser famoso, tá? O que você está dizendo é: a maneira como se é amado determina a formação de importantes redes neurais, especialmente as redes regulatórias centrais sobre as quais já falamos. Já falamos, nas leituras anteriores. Quem não ouviu, venha ouvir com a gente. Tá lá no meu YouTube, a Sônia Andrade Oficial. E aqui no Instagram também tem essas aulas. Dr. Perry, é isso. Existe uma enorme complexidade nesse processo, mas interações atentas e amorosas organizam e formam as RRCs, as redes regulatórias centrais. Isso cria uma base para a saúde ao longo do crescimento. Pense na construção de uma casa. Eu adoro essa metáfora da casa, gente. A gente consegue entender bem quando a gente fala o porquê que desde a gestação e principalmente na primeira infância até os 7 anos, a gente precisa parar de exigir e cobrar das crianças. E sim dar muito amor, muito acolhimento, muito contorno, orientação amorosa, tá? Isso, gente, não é fazer tudo que a criança quer. Deixar a criança fazer tudo, deixar a criança, né? Ela, como é que eu falo com essa metáfora do rio, eu gosto muito. A água dela expandir, sobressair, invadir todo mundo. Não é isso. Nós já falamos sobre isso várias vezes. Dar amor e acolhimento é também dar contorno, mas é o como, tá? Vamos lá. Gente, Curitiba tá frio pra caramba. E esfriou, eu congestiono. Então, paciência comigo. As palavras saem um pouco fanhas, mas vamos lá. Pense na construção de uma casa.
Em primeiro lugar, vem o alicerce, depois a estrutura, em seguida o piso, a eletricidade e o encanamento. Tudo antes de a casa ser ocupada. Como já dissemos, o cérebro também se desenvolve de baixo para cima. As redes situadas nas áreas inferiores, que formam as redes reguladoras centrais, desenvolvem-se primeiro desde o útero, e as funções que elas mediam e modulam surgem em primeiro lugar durante o nosso desenvolvimento. O recém-nascido saudável, por exemplo, pode regular a temperatura corporal e respiração básica, mas é incapaz de ter um raciocínio abstrato. Nem o sono ainda é bem organizado e o movimento motor é descoordenado. No entanto, com o tempo, o bebê conseguirá se levantar, a criança pequena falará, mais tarde começará a planejar e assim por diante. As funções relacionadas às áreas intermediárias e superiores do cérebro começam a se organizar por completo. O processo de desenvolvimento é muito concentrado na fase inicial. Isso significa que a maior parte do crescimento e da organização cerebral acontece nos primeiros anos de vida. Não quer dizer que o cérebro permanecerá inalterado depois da primeira infância, mas as experiências no início da vida têm sim um impacto muito forte em como nos desenvolvemos para o resto da vida. Vejamos novamente a árvore da regulação. Essa aqui, ó, que eu estava mostrando para vocês antes. Vamos lá, árvore da regulação. Aqui, ó. As raízes, os troncos, né? Os galhos, etc. Então, quando a gente nasce, é isso aqui que está se fortalecendo, que está criando a base, o que fica embaixo, né? O que fica como suporte, como estrutura fundadora da casa. Vamos lá. Coletivamente, as redes regulatórias centrais podem alcançar qualquer parte do cérebro em desenvolvimento. Ó. As redes regulatórias centrais vão afetar todas as partes do cérebro em desenvolvimento, porque é daqui que vão ser criados novos caminhos no nosso mapa neuronal, tá? Então, vai afetar todas as áreas do cérebro em desenvolvimento. Na verdade, os sinais que o cérebro recebe das redes reguladoras centrais desempenham um papel importante em como cada uma de suas áreas vai se desenvolver. Se as redes regulatórias centrais estão bem organizadas e reguladas, seus sinais resultarão em desenvolvimento saudável das importantes áreas superiores, ou seja, sistema límbico e córtex. No entanto, se algo perturba ou altera as redes regulatórias centrais, todos os sistemas do cérebro e do corpo que elas influenciam podem ser afetados de maneira negativa. Existem 3 tipos de adversidade de desenvolvimento que previsivelmente alterarão as redes regulatórias centrais e causarão problemas abrangentes. O primeiro ocorre antes do nascimento, a exposição pré-natal, por exemplo, a drogas, álcool ou o extremo desconforto materno, quando a grávida é vítima de violência doméstica, por exemplo, ou um estresse gigantesco no trabalho. O segundo é alguma perturbação das primeiras interações entre o bebê e o cuidador, se forem caóticas, inconsistentes, bruscas, agressivas ou ausentes, o sistema de resposta ao estresse se desenvolverão de maneira anormal. E o terceiro é qualquer padrão sensibilizador de estresse. Pode resultar de um conjunto de circunstâncias, muitas das quais abordaremos logo mais em detalhes. A ideia básica é esta: qualquer elemento que possa causar ativações imprevisíveis e incontroláveis ou extremas e prolongadas da resposta ao estresse resultará numa resposta ao estresse hiperativa e hiperreativa. Tudo se traduz em comportamento depois e saúde física, tá? Oprah. Então, a maneira como uma pessoa foi amada significa algo muito mais complexo do que dizer simplesmente: você não foi tratado com afeto quando criança, sendo assim você será triste. O que você está dizendo, de fato, é que se a pessoa foi tratada com agressividade, ou se os cuidados foram caóticos ou negligentes, ou ainda se ela não foi acalentada quando criança, seu cérebro pode ser biologicamente afetado. Exatamente isso. As experiências infantis impactam literalmente a biologia do cérebro. Gente, fica claro isso para vocês? Eu falo tanto aqui. Não é só psicológico, não é só emocional, não é só, ai, Alce, mas isso não é assim,
fato, né? Porque eu conheço várias pessoas que tiveram uma infância super desafiante, que, nossa, enquanto estavam na barriga da mãe, a mãe era uma pessoa de rua, e ela se drogava, e ela isso, e ela aquilo, e hoje é um adulto super legal, super resolvido, super de sucesso, deu super certo na vida. Tem alguém aqui que vai me falar isso? Vamos por partes? Primeira parte que eu quero dizer pra vocês. A gente não sabe como é esse adulto, tá? Vamos começar por aí. Tem um livro, deixa eu só lembrar agora o nome do livro. Chama... Não é o Porque o Amor é Importante que a gente tava lendo, acho que é outro. Ou será que é o Porque o Amor é Importante? Eu não lembro qual dos dois livros que eu tava lendo, um pouco antes desse. Que é uma pediatra e que ela ficou super famosa, super rica e começou a conviver com as pessoas mais chiques e ricas da cidade dela lá nos Estados Unidos, super bem sucedidas, aquelas famílias de capa de revista, etc e tal, não sei o que, não sei o que. E quando ela entrou num processo de intimidade com essas famílias, ela viu o quão, na verdade, tudo aquilo era uma grande imagem montada para aparecer lá fora. Porque as pessoas tinham que ser pessoas de sucesso. O quanto essas pessoas tomavam medicamento, o quanto essas pessoas tinham milhares de questões bioquímicas, psicológicas, questões emocionais, questões na própria família, o quanto as pessoas não eram felizes, o quanto essas pessoas tinham... Então, assim, primeiro a gente começa por aí, tá? Vamos parar com essa ideia de que, olha, essa pessoa, né, viveu o que viveu, olha como ela é maravilhosa, olha como ela é feliz, olha como ela... Parem de julgar as pessoas. Vamos parar de julgar, tá? Vamos concentrar as nossas energias para olhar pra gente, para olhar como que eu estou, né? Como está o meu equilíbrio, a minha busca de autoconhecimento, a minha busca para ser uma pessoa amorosa, uma pessoa acolhedora, uma pessoa justa, uma pessoa respeitosa, né? E vamos parar de ficar procurando aí justificativas pra gente continuar agindo de forma que hoje a gente já sabe que não é adequada, né? Então, primeiro começa por aí. Segundo, se todas essas dificuldades, adversidades da infância são traumáticas, causam traumas, impactam consideravelmente nossa biologia, o nosso corpo, tá? E isso sim pode vir e provavelmente virá em doenças físicas lá na frente, por excesso de cortisol no organismo, por sistemas mal formados, estruturados de uma maneira desregulada. Eu já comentei com vocês que, por exemplo, o sistema serotoninérgico termina de se formar aos 5 anos e ele pode se formar totalmente desregulado, a produção de serotonina, adequadamente para o organismo, né? Dependendo de como nós fomos educados e nos relacionamos e fomos acolhidos e recebemos amor e fomos regulados em todas as nossas necessidades até esses 5 anos. E dentro disso, o que nós vemos hoje na sociedade é uma maioria, assim, uma grande quantidade de pessoas tomando serotonina. Suplemento. Entende, gente? Nosso organismo seria capaz de produzir os hormônios, se regular, se adequar só com alimentação, só com isso, só com aquilo. Se a gente olhasse para essa vida equilibrada e se nós tivéssemos sistemas que foram construídos de forma equilibrada, de forma potente, na sua melhor versão, né? Como a nossa natureza deveria ser. Mas o nosso organismo, o nosso cérebro vai produzindo e vai formando esses sistemas de acordo com a realidade que ele vive. Se eu preciso produzir muito cortisol e adrenalina aqui pra conseguir sobreviver, por quê? Porque eu preciso dar conta sozinho, porque meu pai e minha mãe não vêm quando eu choro, porque eles me ignoram quando eu explodo emocionalmente, porque eles me tratam mal se eu demonstro a minha necessidade, porque eles me punem se eu erro. E eu vou errar, porque eu sou criança, então eu não posso ser criança, eu preciso estar o tempo todo atento. Então, pra eu estar o tempo todo atento, eu preciso produzir muito adrenalina e cortisol pra ficar ali. Né? Eu não posso relaxar e estar num sistema equilibrado. Eu preciso estar o tempo todo procurando o que fazer, procurando dar algum resultado, procurando... Assim, ó, qualquer semelhança aí não é mera coincidência, tá? Se você percebe que você foi uma criança que estava o tempo todo com medo de errar, precisando acertar, precisando dar conta de tudo, por se minha mãe vai chegar, eu não arrumei meu quarto, não arrumei minha cama, não fiz isso, não fiz aquilo, meu pai, meu Deus, eu preciso ler um livro, eu preciso isso, preciso aquilo, eu preciso organizar, ai, meu Deus, minha nota na escola, ai... Cara, isso não é uma infância. Isso é
Isso é uma vida de um adulto. E aí, nós temos sistemas o tempo todo, ó, hiperativo, hipersensível, porque eu preciso ser amado, eu preciso ser visto, eu não posso receber desamor, eu não posso receber violência, eu não posso receber agressão, eu não posso receber... Eu não posso, eu fui programado para criar relações e buscar amor. Então, para isso, eu vou me desorganizando internamente, meus sistemas todos vão ficando desregulados e na sua produção, e como ele funciona, né? O meu instinto fala... Explora, você precisa se desenvolver, curiosidade, movimentos, mas o meu corpo fala, não se movimenta, fique quietinho, senão você vai levar bronca. Tampa isso aí, engole essa necessidade, para com isso, produz hormônios, produz coisas aí pra gente ficar atento e conseguir se segurar. Mas minha parte do cérebro que controla impulsos, que lida com tudo isso, não tá pronta, não interessa, dá conta de outro jeito. Tudo que a gente vive na infância, se nós fomos acolhidos e recebemos amor e tivemos um ambiente equilibrado desde a gestação, eu não estou dizendo 100% livre de estresse, eu não estou dizendo 100% livre de emoções negativas, positivas, que não existe isso, todas as emoções são emoções iguais, eu estou dizendo equilibrado, eu estou dizendo previsível, moderado, estresse moderado do dia a dia. Mas eu tenho ali um adulto que me ajuda a me autorregular de novo depois. Eu tenho ali um adulto que previsivelmente vem me acolher. Eu tenho ali um adulto que previsivelmente vai responder às minhas necessidades. Se eu não recebi tudo isso, isso vai impactar a minha biologia. Tá? As experiências infantis impactam literalmente a biologia do cérebro. E isso afetará pelo resto da vida o comportamento daquela pessoa. E isso afetará pelo resto da vida o comportamento daquela pessoa. É possível. Nossas primeiras experiências de desenvolvimento, em especial o toque e outras atitudes sensoriais de base relacional, incluindo o cheiro de quem cuida, a maneira como a criança é embalada, as músicas que o cuidador canta enquanto alimenta o bebê, qualquer reação a uma necessidade, são experiências organizadoras que ajudam a criar a visão de mundo do lactente, o livro de códigos do qual já falamos. Pense novamente na construção de uma casa. O cérebro fetal está se desenvolvendo muito rápido. É como se estivesse erguendo as fundações. Nos primeiros 2 meses de vida, coloque-se a estrutura. No primeiro ano, todas as iterações, não como o acréscimo da fiação e do encanamento, são como o acréscimo da fiação e do encanamento. Cada etapa é muito importante na obra. Meu Deus, isso é muito impactante. Isso é muito impactante. E isso é comprovado. Sabe o que eu fico mais brava, Stephanie? Obrigada por você comentar aqui, porque daí você me dá a brecha pra eu trazer minha brabeza pra fora. O que eu fico mais brava é que isso é fato. Isso é inquestionável. Não é só a ciência, né? A neurociência, a ciência, a psicologia, tudo. A gente já sabe disso. Se a gente já sabe disso, começa com nós pais. Nós pais, podemos mudar aqui a forma com que a gente, né, lida, com que a gente vai olhar, etc e tal. Mas pra gente mudar, pra gente poder estar aqui, pra gente poder estar mais tranquilos, pra gente poder ter uma gestação mais tranquila, etc e tal, a gente depende de um sistema, certo? As empresas, né, a questão dos empregos, a questão da licença maternidade, a questão do olhar. A gente precisa dos médicos, do sistema de saúde. Como que esses profissionais de saúde, não são os médicos, enfermeiros, assistentes sociais, tudo, como que tratam uma gestante? Como que acolhem? Como que dão suporte para que ela possa estar tranquila? Como que lidam com isso? Agora, para esses profissionais estarem bem e poderem dar o seu melhor para essa gestante, como que esses profissionais têm o suporte do governo? Para que esse governo olhe para isso e entenda, cara, eu quero mudar a sociedade de verdade? Quero. Então eu vou começar onde a mudança começa. Então nós vamos começar olhando para esse suporte que a gente dá para as mães desde a gestação. A gente vai olhar para a qualidade do parto. A gente vai olhar para a qualidade, para a estrutura, para o suporte que a gente dá para essa mãe, para ela poder estar ali para um parto de qualidade, para uma gestação de qualidade, para um puerpério de qualidade. Aí eu vou mudar a sociedade. Mas isso, gente, é a longo prazo. E nós ainda estamos preocupados se nosso filho vai receber aplauso em qualquer ambiente que ele vai.
quando a gente olha para a educação dele. Nós ainda estamos preocupados se nós vamos receber aplausos pela boa educação que a gente está dando para essa criança, que com 4 anos consegue se comportar em qualquer lugar. Que arruma a cama, que guarda os brinquedos, que faz todas as tarefas, que sabe falar 5 línguas, que... E os governos estão preocupados em vão ser reeleitos daqui 4 anos. Eles precisam dar qualquer coisa que a pessoa queira que ele esteja ali de novo, porque nós somos tão imediatistas. E isso tudo, por que a gente é tão imediatista? Porque lá nos nossos primeiros anos, a gente tinha que dar resposta imediata para a gente poder receber o amor que a gente precisava. Então tinha que ser tudo imediato. Ai, meu Deus, eu me dedico a essa criança a vida toda. Nossa, ela já tem 4 anos e ela nunca demonstrou uma gratidão. Ela nunca me deu nada de volta. Ela tá o tempo todo pedindo, sugando, pedindo, sugando, pedindo, sugando. Nós queremos retorno imediato de tudo. Então, entende que uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, e é um ciclo. É um ciclo completamente vicioso, violento, desrespeitoso. Isso que eu fico mais brava. Porque quem pode fazer alguma coisa são todos. Eu posso, enquanto mãe. Eu posso, enquanto mulher, olhar pra mim, me tratar, buscar cura, buscar fazer a minha parte, buscar influenciar o outro, buscar produzir tudo isso de conteúdo, ir atrás e olhar pra mim. Porque eu preciso me melhorar pra poder atender meus filhos. E aí eu vou precisar de mais rede de apoio, eu vou precisar engolir meu orgulho, eu vou precisar me trabalhar. Se todo mundo assumisse um pouquinho dessa responsabilidade, a gente poderia começar a mudar, né? Então, é muito, muito, muito importante que a gente vá percebendo que cabe a todos nós essa informação. Esse tipo de informação não é só pra gente saber lidar com muito mais tranquilidade na hora da birra de uma criança. Ela é uma informação política, ela é uma informação científica, ela é uma informação que influencia todas as áreas de uma sociedade que realmente quer melhorar. Tive uma depressão pós-parto, pedi uma ajuda pro SUS e o que fizeram foi me encaminhar para tomar remédio antidepressivo. Exatamente. É isso. E é por isso que eu fico... É uma brabeza, assim, e eu acho... Eu fico indignada, né? Mas eu acho que a indignação, ela também não produz nada se a gente não assume a nossa parte e não faz alguma coisa. Né? E fazer a nossa coisa... O que a gente fazer pra mim não é só cobrar do outro. Porque tem algo que é meu aqui. Eu também sou mãe, eu também sou esposa, eu também, né, tenho um serviço que eu presto pra comunidade. Com que qualidade eu presto esse serviço? Eu fico sempre pensando assim, eu sou educadora parental, os pais chegam pra mim com muitos desafios. Eles chegam pra mim, normalmente, colocando toda a culpa na criança, colocando toda a responsabilidade na criança. Se eu, como educadora parental, simplesmente venho e cobro desses pais, simplesmente venho e jogo na cara deles, faço eles se sentirem mal, faço eles se sentirem culpados, que profissional é essa? Que também não tem esse acolhimento, esse amor, esse respeito, esse carinho pra dar pra essa pessoa. A pessoa consegue amar quanto mais ela é amada, a pessoa consegue acolher quanto mais ela é acolhida, a pessoa consegue respeitar quanto mais ela é respeitada. Então, eu preciso olhar pra mim, cuidar de mim, pra eu poder dar esse respeito, esse amor, esse acolhimento, calar o meu julgamento, que eu aprendi a julgar desde pequenininha, mas ir calando isso, ele vem, eu acolho esse julgamento, calo, pra poder oferecer esse atendimento de qualidade pra esses pais, para eles poderem começar a construir novas sinapses e acolher essas crianças, mas isso é qualquer profissional. É o sistema todo mundo precisa olhar isso. Hoje eu estou fazendo um projeto para uma escola do SESI, e eu tenho muita vontade de entrar em todas as escolas, porque eu acho que se a gente começar a falar, pelo menos com os profissionais que lidam diretamente com a infância, a gente vai tendo um pouco mais de resposta, né? E assim a gente vai mudando a sociedade como um todo. Então, todos nós precisamos assumir a responsabilidade. Uma live dessa, um assunto desse, não podia ser só para os pais. Mas é difícil chegar até nos pais, né? Então, é algo que a gente realmente vai precisar ir... Como o que aconteceu no hospital enquanto eu estava lá. Quem não assistiu a live do hospital, assistam, porque aconteceu muita coisa lá. Foi incrivelmente impactante. Tá? Uma criança de 2 anos não está integralmente desenvolvida, mas as estruturas e os sistemas básicos já estão lá. E serão a base para um futuro desenvolvimento. Em uma casa, se você fizer um mau serviço com as fundações, instalar fiação e encanamento de baixa qualidade, mas decorá-la com um belo assoalho e móveis elegantes, que é o que nós
fazemos e fizemos até hoje na educação das pessoas, dos seres humanos, todos os defeitos essenciais não vão ser visíveis quando alguém entrar. Mas esses primeiros defeitos da construção trarão problemas mais tarde. O mesmo acontece com uma criança pequena. Todo o funcionamento humano é influenciado pelas experiências do início do desenvolvimento, tanto quando há interações consistentes, previsíveis e amorosas, quanto em situações de causa, ameaça, imprevisibilidade ou falta de amor. Sim, como fomos amados faz toda a diferença. A Oprah está falando. Em todas as conversas que tive, percebi uma relação direta entre a disfunção e ter sido ou não amado. Você recebeu o necessário para se desenvolver bem? Stephanie tá falando, meu filho não quer mais ir pra escola, diz que não gosta mais, por conta da professora. Sinto muito, Stephanie. Dr. Perry. O amor oferecido e sentido depende da capacidade de se estar presente, atento, sintonizado e responsivo em relação ao outro ser humano. Essa cola da humanidade tem sido essencial para a sobrevivência da nossa espécie e para a saúde e felicidade do indivíduo. É uma capacidade que se baseia no que aconteceu com você, fundamentalmente, quando você era criança. Gente, eu vou ler de novo. Sabe por quê? Porque as pessoas falam assim, meu Deus, Alce, eu dou muito amor pro meu filho. Eu amo demais ele, eu dou muito amor pra ele, eu fico o dia inteiro cuidando dele. Eu faço a comidinha que ele gosta, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço parará. Eu descobri a linguagem de amor dele. Eu sei que a linguagem de amor dele é presente, senão eu dou presente pra ele a vida toda. Toda hora eu compro um presente pra ele. Essa linguagem do amor que é maravilhosa, mas se a gente parar pra perceber, todas as pessoas precisam de todas as linguagens do amor. No final ela acaba se adaptando a uma, porque é a que ela mais recebe, então é a que ela mais ela aprende a entender como amor, né? Lembra que ele falou ali da Glória? Que ela recebeu amor, quando ela recebia bala, era o máximo que ela conseguia receber de amor. Então ela construiu a linguagem de amor dela em dando bala. A gente constrói a nossa linguagem de amor principal a partir do que a gente mais recebe. Não é algo que nasce com a gente. Então, se a gente conseguir estar atento e falar todas as linguagens do amor com uma pessoa, ela vai saber dar, demonstrar, receber, etc., em todas as linguagens do amor. Tá? Vamos pensar um pouquinho nisso. Porque aquele livro, né, As 5 Linguagens do Amor, ficou super famoso, ficou super, nossa, super legal, etc e tal, né? Os adultos descobrirem qual a linguagem do amor do outro adulto pra conseguir se comunicar na linguagem do amor do outro e não na sua. Lindo, lindo, realmente, super importante. Agora, da onde foi construída essa linguagem do amor como sendo a mais forte? Como que a gente pode olhar pra isso com responsabilidade pros nossos filhos e entender o que é amor? E ele fala aqui de novo, vamos de novo, ó. O amor oferecido e sentido depende do quê? Da capacidade de se estar presente, atento, sintonizado e responsivo em relação ao outro ser humano. Gente, isso é batata. Quais são os momentos que a gente mais se sente amado por uma pessoa, um adulto, o nosso namorado, quando a gente começa a namorar, o nosso marido? Sabe aquele começo apaixonado, que você simplesmente tá lá fazendo alguma coisa, daqui a pouco você olha e a pessoa tá te olhando, te admirando? Tá conectado com você. Tá sintonizado com você. Tá entendendo o que você precisa, daqui a pouco vem e te oferece algo que você... Nossa, eu tava pensando nisso. A pessoa tá ali te percebendo. Nossa, faz tempo que ela tá lendo. Olha, ela faz um tempão que ela tá lendo, ela vai ficar com dor nas costas. Deixa eu pegar uma almofada e pôr nas costas dela. Isso é amor. Não é que o amor, o amor, a linguagem do amor dele é cuidados, ações de cuidado. Todo mundo, gente, se sente amado quando é cuidado. Agora, quantos de ações de cuidado eu recebi para essa ser a minha linguagem, a minha única linguagem de amor, vamos supor? A linguagem de amor dele são palavras de amor e incentivo. Quanto de palavras de amor e incentivo eu recebi para... Entende? A gente pode olhar ali e perceber o que a pessoa está precisando. Se conectar com aquela pessoa, estar presente com aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa não precisa dizer nada pra mim. Só o fato de eu perceber que ela está ali conectada comigo, eu já me sinto amada. Só perceber que ela fica feliz quando eu chego, eu já me sinto amada. Como que a gente reage quando uma criança acorda? Quando ela vê a gente pela primeira vez? Como que a gente reage quando a criança chega da escola? Oi, amor, bom dia, como que tá? Vai, lavar a mão, lavar a mão. Ai, meu Deus, já chegou trazendo sujeira pra dentro de casa, pelo amor de Deus. A criança se sente amada por você quando ela te vê? Quando ela entra em contato com você, você transmite amor, alegria em vê-la?
Como que a gente reage quando a gente tá apaixonado por alguém e essa pessoa chega no nosso portão, na nossa casa? Que faz essa pessoa se sentir amada. Não precisa nem dizer nada, gente. É no olhar. É na conexão. O amor oferecido e sentido depende da capacidade de estar presente, atento, sintonizado e responsivo em relação ao outro. Mas como a gente vai fazer isso se desde pequenininha a gente aprendeu a se desconectar? A pensar em resultado, a pensar em fazer coisas para receber elogio, em pensar em deixar a casa arrumada, em pensar em fazer tarefa, em pensar em fazer alguma coisa para mostrar resultado, em pensar... Faz sentido, gente? Vocês estão tão quietinhos hoje? Tão chocados? Nós já vamos caminhar aqui para encerrar, tá bom? Oprah. Isso me fez lembrar de quando me pediram para listar meus momentos preferidos do The Oprah Winfrey Show. Não foram tanto... Vai ficar salvo, Stephanie. Não foram tanto os grandes programas, as surpresas e os convidados famosos, e sim as conversas tranquilas. E a menina dos cereais é sempre uma das primeiras que me vem à mente. Ai, gente, continuei de tudo. É que tudo que você tá falando me chocou mesmo. Choca, Stephanie. Choca, mas liberta. Choca, liberta e ao mesmo tempo traz medo. Por quê, gente? Quem ouviu aquela famosa frase do Homem-Aranha? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E aí a gente fala, meu Deus, a ignorância é uma bênção. Mas ao mesmo tempo que grandes conhecimentos, né? Esses conhecimentos todos que a gente está tendo aqui, trazem muita responsabilidade, também traz muitas possibilidades. Nós, repetindo tudo que a gente recebeu, repetindo esse ciclo que está vindo de gerações e gerações que não tinham conhecimento, faziam o que podiam, o que sabiam, o que acreditavam, o que tinham em mãos. A gente está cada vez mais produzindo, repetindo, na verdade não é cada vez mais, a gente continua produzindo, repetindo essa sociedade, para aí a gente caminha muito devagar para uma evolução. Vocês percebem que a evolução acaba sendo muito devagar? Não, ó, está cada vez pior. Gente, não tá cada vez pior. Antigamente a gente colocava a galera para ser comida por leão e todo mundo aplaudia. E, tipo, não tá cada vez pior, tá? Não tá. Talvez esteja cada vez mais visível. Ai, mas antes não tinham tantas violência, pararará. Talvez as pessoas não sabiam que tinham. Com certeza tinham. Ai, meu Deus, os números de estupro, de violência infantil já têm crescido muito, porque agora as pessoas estão denunciando mais. Sempre aconteceram, tá? É triste, é assustador, é assustador. É gritante. Que bom, vamos gritar, vamos olhar pra isso e vamos... entender que sim, traz muita responsabilidade, sim, traz muita cobrança, porque a gente começa a se cobrar, algo que talvez antes a gente nem... Putz, que eu não sabia de nada disso, eu fazia, achava que tava certo, tava tudo bem. Mas a gente ia produzir a mesma coisa que produziu até hoje, tá? Então, traz muita responsabilidade, mas traz muita possibilidade, gente. Pensa que nós podemos ser a geração que vai quebrar esse ciclo. Vai precisar de muita coragem. Vai precisar muita coragem, vai precisar muito autodesenvolvimento, vai precisar olhar pra si, vai trazer dor, vai trazer sofrimento, mas o outro jeito também traz, só que velado. Né? O outro jeito traz um sofrimento que eu posso culpar o outro, que eu posso jogar a responsabilidade pro outro. Tá? Então, sim, é chocante, mas é libertador. Tira as algemas de algo que a gente não sabia e fazia porque a gente estava preso naquele ciclo. A gente não precisa mais ficar preso naquele ciclo, mas vai exigir muito esforço. Uma menina de 11 anos chamada Kate e seu irmão mais velho, Zach, participaram do programa alguns meses depois de perder a mãe, a Kathleen. Eles me contaram que antes da morte dela, os pais decidiram passar os últimos meses de Kathleen viajando junto com uma família. Perguntei a Kate qual era a sua melhor lembrança daquele período. A resposta foi, pra mim, uma enorme descoberta. Um dia, quando voltei depois de nadar, contou Kate, minha mãe estava na cama. Ela disse, Kate, você poderia me trazer um prato de cereal? E eu respondi, claro. Então, uma semana antes de ela morrer, eu estava no quarto dos meus pais e disse, mãe, você me acorda se for descer para buscar um prato de cereal? Ela disse que sim. Então, no meio da madrugada, comemos cereal juntas. O que ficou para Kate foi um momento íntimo e cotidiano entre mãe e filha.
Dr. Perry. Este é um exemplo maravilhoso da cola do amor. É nos pequenos momentos, quando sentimos que a outra pessoa está totalmente presente, comprometida, conectada e receptiva, que criamos os vínculos mais fortes e duradouros. Ai, Alce, quando que meu filho vai aprender a dormir sozinho? Meu Deus, ele tem 8 anos e até hoje ele me chama pra deitar com ele antes de dormir. Meu Deus, o que eu faço pra ele aprender a dormir sozinho? Gente, essa não devia ser a sua preocupação. O cérebro dele está se formando. E olha que oportunidade linda e maravilhosa ele tem de todas as noites ter momentos de conectividade, de receptividade, de carinho, de contato. Numa noite ele te abraça e tem um contato, na outra noite ele te conta uma história que ficou ali incomodando ele o dia inteiro, quem sabe a semana inteira, e ele estava com medo de te contar. Numa outra noite ele te fala uma dor que ele passou, ou alguém que ele está gostando, ou alguma coisa, e você está lá conectada e receptiva. Ele só vai te falar sobre ele e da vida dele, se o cérebro dele sentir receptividade. Mas nós não deixamos esses momentos acontecerem, porque nós estamos preocupados em dar resultados, e ensinar o nosso filho a dormir sozinho, e ensinar o nosso filho a guardar os brinquedos, e ensinar os nossos filhos a arrumar o quarto, ensinar os nossos filhos... Eu não estou dizendo que isso não é importante, gente, mas isso não é o objetivo final da construção de ser humano. Isso faz parte de um processo do dia a dia que deve ser regado de momentos íntimos, de momentos de conectividade, de acolhimento, de amorosidade, de presença. Vinte anos depois, voltamos a entrevistar Kate. Ela nos contou que, embora tivesse enfrentado dificuldades, ainda acredita fortemente no profundo poder do vínculo durante os pequenos, mas transcendentes momentos da vida. São esses momentos seguros, acolhedores e totalmente presentes dos quais você fala. Adoro essa história, diz Dr. Perry, porque ela comprova algo realmente importante sobre esses momentos especiais. As interações humanas mais profundas e duradouras são, com frequência, muito breves. Você pode passar horas com uma pessoa, mas se não estiver presente e atenta, essas horas são menos importantes do que aqueles breves momentos do cereal. Alce, mas eu não tenho tempo para ficar com os meus filhos. Quando eu chego em casa no fim do dia, tem janta para fazer, tem quarto para arrumar, tem babapá, eu tenho que fazer 1000 coisas. Entregas. Resultado, você cresceu aprendendo que você tinha que dar resultado. Você cresceu aprendendo que você tinha que batalhar pra mostrar pros outros que você dá conta. A gente não dá conta, gente. Ninguém dá conta de tudo. Não se preocupe com isso. Você tem pouco tempo com seus filhos? Como você vai vivenciar momentos de presença, de conexão, de amor, deles se sentirem vistos, ouvidos, considerados? E normalmente nesses momentos você vai conseguir ensinar tanta coisa. O resto é exemplo. Quantos de vocês aqui apanhavam, foram cobrados, foram lá porque deixavam o quarto desorganizado e hoje são desorganizados? Não é a cobrança, não é a premiação, não é o quadro de estrelinha, não é você ter a infância inteira ali seu quarto arrumado, que senão você apanhava, porque senão não sei o quê, que vai fazer você ser organizada. Não é isso. Agora, quantas outras pessoas... Eu conheço pessoas super organizadas de uma maneira leve. Elas são organizadas porque elas são organizadas, elas aprenderam que aquilo é bom. Poucas pessoas eu conheço assim. A grande maioria das pessoas eu conheço são organizadas de uma maneira pesada, como se fosse até um toque. Por quê? Porque o cérebro registrou que aquilo é o mínimo que ela tem que fazer, é o mínimo para receber amor. Tá? Agora, essas pessoas que foram organizadas de maneira leve, etc e tal, eu sempre pergunto, tá, gente? Porque isso é uma coisa que os pais sempre me cobram. Como ensinar meu filho a ser organizado? Então, eu sempre vou atrás de exemplos. Porque na teoria é fácil falar que é assim que acontece. E eu vou atrás de exemplos. Eu vejo alguém que é organizado e falo, como que você aprendeu a ser organizado e tal? Ah, nossa, desde que eu era pequena, minha mãe era super organizada. Ela tinha lugar pra isso, ela tinha lugar pra aquilo, ela tinha... Meu pai tinha... Ai, mas e com você? Eles te cobravam? Você tinha que deixar tudo organizado no seu quarto? Te colocavam de castigo? Não. Algumas vezes ela parava muitas vezes o que ela estava fazendo e me ajudava a organizar. Mas eu não lembro não de ficar de castigo por não ser organizado, não lembro de apanhar, não lembro que era pesado não. Gente, juro pra vocês, eu não conheço uma pessoa, até hoje não conheci uma pessoa que é organizada de forma leve, tranquila, não organizada, maníaca por organização,
Não, tipo, meu Deus, fica uma coisa fora do lugar, eu fico doida. Meu Deus, minha casa precisa estar organizada, senão eu não consigo fazer mais nada. Sabe? E todas as pessoas que eu conheço que vieram dessa forma leve aprenderam pelo exemplo. E pelos momentos de conectividade aprenderam as outras coisas, né? Inclusive admirar os pais enquanto autoridade. E não ter medo dos pais enquanto autoridade. E quando você tem seus momentos do cereal, se for uma criança nascida em um ambiente de caos, confusão, violência ou perturbação, sem normalidade ou regularidade, está fadada a falhar. Porque as redes do seu cérebro não se organizam como deveria. A Oprah está dizendo. Correto. Isso pode... Já vamos acabar, gente. Isso pode resultar em uma fundação mais fraca ou uma fiação incorreta, criando riscos para o resto da vida. Uma grande parte da vulnerabilidade virá da influência dos cuidados caóticos e imprevisíveis sobre os sistemas de resposta ao estresse, que estão em desenvolvimento e podem ficar sensibilizados. A Oprah pergunta, como isso acontece? Então, nós vamos aprender como isso acontece no nosso próximo encontro. Página 86. Hoje eu li bastante, né, gente? Ai, mas é que eu achei que o texto estava muito bom. Não precisava ficar parando para explicar. Hoje a gente leu da página 73 à página 86. A gente leu 13 páginas. Olha que bacana. Mas a gente pulou uma que era um gráfico que a gente vai ver já no próximo encontro. Que era a curva de reatividade de estado. Tá? Beleza, gente? Como que vocês saem daqui hoje? Chocados? Chocada foi a palavra que mais apareceu aqui, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, grandes conhecimentos. Esses novos conhecimentos trazem sim grandes responsabilidades, mas também podem trazer uma libertação e trazem muitas possibilidades de mudança. Tanto você, com você mesma, com você mesmo, quanto para os seus filhos. Porque a chance de nós repetirmos e criarmos adultos como nós somos hoje, cheio de fundações, né? Fracas, instáveis, que não sabem se colocar, que não sabem ter diálogos construtivos, que não sabem respeitar o limite do outro, nem impor os seus próprios limites, que não sabem se conectar com os nossos próprios filhos, gente, a dificuldade que a gente tem de estar presente, se conectar, que é a base da natureza humana, que veio com a gente aprendeu a perder isso, a gente foi convidado, a gente foi forçado a esquecer isso. É gigantesca. A chance de a gente fazer tudo isso com os nossos filhos é gigantesca. Então, sim, esses conhecimentos trazem grande responsabilidade, mas trazem muita possibilidade. Muitas possibilidades. Muito poder, muita liberdade. Gente, obrigada a vocês. Não precisam me agradecer. Eu agradeço a vocês por estarem aqui ao vivo comigo, porque isso me dá energia pra continuar, né? Porque eu poderia ligar aqui a câmera e ficar gravando. Eu não funciono assim. Eu não funciono, gente, com nada gravado. É muito engraçado. Eu sou do improviso, eu sou do ao vivo, Então, assim, vocês estando aqui, eu estudo com muito mais qualidade do que se eu estivesse tentando gravar a aula sobre esse livro, etc. Então, muito obrigada de verdade por vocês estarem aqui, tá? Um beijo, me ajudem a chegar a muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Se vocês conhecerem políticos, se vocês conhecerem professores, escolas, etc., mandem essas lives, mandem esses conteúdos, me ajudem a chegar lá. Ajudem que tudo isso chegue até essas pessoas, mesmo que não seja por mim, que seja por outras lives, outras pessoas, outros profissionais. Vamos lá, gente. Vamos fazer nossa parte e um pouquinho mais. Tá bom? Beijo, até quarta-feira que vem. Gente, eu tô pensando, eu vou mudar essa live pras 11 e não pras 10, tá? Pra mim vai ser mais fácil. E eu acho que pras pessoas que, por exemplo, vão preparar almoço, etc., fica mais fácil colocar o fone e ir lá fazendo as coisas. Então, eu acho que vai ser um horário aí que vai ser mais acessível pra todo mundo. Eu vou experimentar na próxima quarta fazer às 11, tá? Aí, qualquer coisa, vocês me dão feedback também, ali pessoalmente, ali no direct, o que vocês acham disso. Ou o que vocês acharam depois que a gente fizer às 11. Beijos, até mais e continuamos juntos.